Turma, sejam novamente bem-vindos à aula de estágio supervisionado 1. Hoje iremos tratar sobre o relatório de estágio supervisionado em sua conceituação, importância, estrutura e normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que direcionam de como organizar o trabalho acadêmico e as referências bibliográficas. Os objetivos desta aula são compreender o relatório como documento descritivo analítico que contribui para a formação docente, identificar os elementos que constituem a estrutura do relatório, analisar a importância do registro como ferramenta de análise crítica da realidade escolar, ademais, compreender a função formativa e avaliativa do relatório de estágio e desenvolver a escrita reflexiva sobre a experiência de docência. Como já falamos em aulas anteriores, o estágio supervisionado é o momento em que o licenciando vivencia a realidade escolar e articula teoria e prática. Mas como transformar essa experiência em um documento acadêmico reflexivo e coerente? É aí que entra o relatório de estágio. O que vocês acham que um bom relatório de estágio deve conter? Bom, antes de adentrar no assunto sobre a estrutura do relatório, é preciso retomar aqui como a gente pode conceituar o relatório. Bem, o relatório é o registro, é o documento onde se vai registrar e analisar as experiências do campo de estágio, que é a escola onde vocês foram desenvolver e estão desenvolvendo as observações da escola em geral e da sala de aula. Esse documento reflete sobre a prática docente e relaciona teoria e realidade escolar. Tem função formativa, avaliativa e documental. Com relação às normas da ABNT, esse documento ele não pode ser feito de qualquer forma. A formatação do relatório segue as normas da ABNT, em particular, as normas de número 147224 de 2011. Trata-se do relato detalhado e crítico da atividade de estágio. Por que esse documento é importante? Porque ele é o documento onde vocês irão registrar a atividade desenvolvida no estágio, onde vocês poderão desenvolver autonomia e pensamento crítico, onde vocês também, por meio do registro, possibilita compreender o papel do docente e os desafios da escola, e também, através dele, vocês poderão estar relacionando teoria e prática pedagógica. Passemos agora a apresentar que o relatório ele precisa ser organizado a partir de uma estrutura. Então, qualquer trabalho acadêmico, ele se subdivide entre esses 3 elementos principais. Você já deve ter visto esse assunto em outras disciplinas, como metodologia científica ou metodologia
da pesquisa educacional. Então, se estrutura 3 grandes partes: elementos pré-textuais obrigatórios, elementos textuais, elementos pós-textuais. Dentro dos elementos pré-textuais obrigatórios, é obrigatório organizar a capa, a folha de rosto e o sumário. Certo? Vejam nas normas da ABNT como é que se faz uma capa, como é que se faz uma folha de rosto, como se elabora um sumário. Dentro dos elementos textuais, tem a apresentação, a introdução, desenvolvimento e considerações finais. Detalhe, além das normas da ABNT, vocês precisam estar atentos, observar os documentos que tem no IFMA sobre a formatação de trabalhos acadêmicos, certo? Muito bem. Dentro dos elementos pós-textuais, nós vamos encontrar as referências, e aí tem uma norma específica das referências, que é a norma 6023/2018. Tem os anexos ou os apêndices. Então, os anexos são todos os documentos que vocês irão organizar, que não foram organizados por vocês, mas, por exemplo, as declarações que o IFMA emitir para vocês, os projetos pedagógicos das escolas, isso são anexos. Apêndices é tudo que é produzido por vocês. Por exemplo, se vocês devem tirar fotos da escola, isso é um apêndice. Qualquer documento produzido por vocês é apêndice. Bom, vejamos em cada uma dessas partes. Por exemplo, na introdução. Na apresentação, vocês vão apresentar o documento, do que trata aquele documento. Na introdução, vai contextualizar o estágio e seus objetivos. Então, vocês vão mencionar o estágio no IFMA, na escola, o período do estágio, quais são os objetivos do estágio supervisionado. Vocês vão justificar a importância do estágio. Aí tem o exemplo, como vocês podem começar. Isso aqui não é uma camisa de força, é apenas um exemplo. O presente relatório tem como finalidade descrever e refletir sobre as atividades realizadas na escola X, durante o componente curricular de ciência, no caso de vocês é matemática, não é? Então, componente curricular de matemática, no período de. Aí vocês complementam e dizem e relatem como está organizado esse documento. Então, no primeiro capítulo vai ter o quê? No segundo capítulo vai tratar sobre o quê? No terceiro e assim por diante. A parte mais densa, a parte que leva muito mais, que deve ter mais registro. A introdução, geralmente, a apresentação é uma folha, a introdução também é uma folha. Agora, onde vocês vão centrar mais informações sobre o estágio é no tópico que fala sobre desenvolvimento, certo? E, como já falaram presencialmente, é por isso que vocês precisam de um caderno, que a gente chama de diário de bordo, que deve servir como base, o que vocês estão registrando, o que vocês estão desenvolvendo no estágio, seja as leituras, seja as aulas presenciais, tudo que vocês forem desenvolver com relação do estágio, vocês anotem nesse diário de bordo. É um diário, certo? E o que inclui o desenvolvimento? Então, o desenvolvimento, ele se organiza em 3 partes, 3 grandes partes. Primeiro, as atividades de estágio no IFMA, não é? No campus de vocês, citar as atividades que foram realizadas no estágio, as aulas expositivas presenciais, o acompanhamento do AVA que vocês
no AVA que vocês fizeram, realizaram, as leituras, nós teremos também as microaulas, as regências, que são as regências simuladas, os seminários, as lives também que vocês assistiram, certo? Então, vocês têm um plano de estágio, observe o formulário de plano de estágio, o registro de tudo que vocês desenvolveram, tá? Então, nesse item aí, atividade de estágio no item, pode constar as datas, períodos que foram realizadas as atividades, título das atividades, dos textos, etc. Após esse tópico, atividade de estágio no IFMA, vocês irão relatar sobre a escola campo, que é a escola onde vocês desenvolveram as observações. Aí vocês, nessa primeira parte aí da escola campo, vocês irão falar sobre os aspectos administrativos e pedagógicos. Então, aí tem o formulário lá de caracterização da escola, né, ou do diagnóstico, onde vocês irão tirar um material para escrever o relatório desse formulário. Então, da escola campo, com relação 2.1, gestão administrativa, é importante que vocês mencionem o nome da escola, saber esse histórico da escola, como foi, quem fundou, em que data, quem foram os seus primeiros administradores, a questão da infraestrutura, a quantidade de alunos, professores, projeto político-pedagógico, o regimento, se tiver, e outros documentos. É também importante colocar a formação desses docentes, né? Qual é a formação desses docentes? Também dos técnicos administrativos, a parte mesmo dos recursos humanos, né? Também, de um modo geral. Também no 2.2, aí vocês vão tratar sobre a gestão técnico-pedagógica. Como é a dinâmica pedagógica da escola? Se tem coordenação pedagógica, quem é o coordenador, qual é a função, com relação também à gestão escolar, quem são os representantes da escola, qual é a formação, e qual é a concepção de gestão que predomina nessa escola, certo? E etc. Continuando com a questão do desenvolvimento, aí nós temos o terceiro tópico da escola campo, que aí já é o registro sobre a sala de aula, como espaço para a formação docente, certo? Vocês vão mencionar as escolas visitadas, pode repetir, né, quais foram as escolas visitadas, as aulas observadas, os conteúdos observados, a metodologia dos professores, com relação à disciplina na sala de aula, com relação à metodologia do professor ou da professora, quais foram as atividades realizadas nas salas com os professores, na escola como um todo, e também análise crítica das aulas, que aí vocês têm um roteiro, um formulário, que direciona a vocês como vocês irão observar as aulas dos professores, quais são os aspectos a serem observados. Eu quero destacar aqui duas observações. A primeira é que tudo isso pode ser relatado individualmente por professor ou por bloco de professores afins. Se vocês forem observar mais de um professor, é bom que faça todo o relato de forma analítica, crítica, da atuação de cada professor individualmente, certo? Também, esse relatório precisa dialogar e citar os autores sobre os temas abordados no relatório, certo? Então, esse relatório precisa, naquilo que vocês estiverem analisando de forma crítica, é sempre bom buscar os autores para fundamentar, para reforçar o que vocês estão observando, que vocês observaram em sala de aula. Por exemplo, se vocês observarem que ainda predomina na escola uma educação bancária, quem é que fala sobre educação bancária? Paulo Freire.
que é uma concepção de educação onde a preocupação do professor é uma concepção de transmissão de conteúdo, onde o aluno é visto como um depósito. Então, se vocês observarem isso, citem Paulo Freire, dialogam com Paulo Freire, apresentam as alternativas, outras concepções que Paulo Freire trabalha de educação. Ok, então, passemos agora a tratar sobre as considerações finais, que é um outro item do relatório e as referências. Então, nas considerações finais, vocês irão mencionar, relatar as principais aprendizagens do estágio. Quais foram as contribuições para a sua formação como futuros docentes? Quais foram as mudanças de percepção que vocês construíram durante a experiência de estágio sobre o ato de ensinar e de aprender? Um outro item que não pode faltar são as referências ou a bibliografia, como se chama. Coloquei aí 2 referências importantes que vocês devem buscar quando vocês forem falar da avaliação, né? Como é que se dá essa avaliação da aprendizagem lá no contexto da sala de aula, com a atuação de um determinado professor. Também não esqueçam dessa autora, da Selma Garrido Pimenta, quando vocês estiverem fundamentando, justificando o estágio, a importância do estágio na formação de professores. Bom, gente, então, reforçando, fazendo uma síntese agora da nossa aula, é importante que vocês compreendam que o relatório é um instrumento avaliativo. Sim, vocês serão avaliados pela produção do relatório, mas para além de ser um instrumento avaliativo, ele também é formativo. Ele vai oportunizar que vocês criem um diálogo entre a teoria e a prática. Por isso que é importante vocês fundamentarem tudo o que vocês forem falar, descrever analiticamente, que vocês busquem um autor para vocês dialogarem. Também é uma oportunidade de autoavaliação e amadurecimento profissional. Então, tenham em mente que escrever o relatório é mais do que cumprir uma exigência acadêmica, é narrar o seu percurso como futuro professores. Cada observação, cada desafio que vocês enfrentarem se torna parte da identidade docente que vocês estão construindo. Por hoje é só, trouxe essa imagem para que vocês reflitam. O que essa imagem significa para vocês? Coloquem no relatório a imagem que vocês, que eu trouxe no estágio 1, para que vocês componham o relatório. Obrigada e até a próxima.